Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Trago hoje para vocês 5 milagres inexplicáveis, que para muitos eles são reais, para a ciência eles são fixação. É produto da imaginação daqueles que a todo custo querem acreditar que Deus pode sim realizar milagres aqui na terra. O extraordinário, o sobrenatural, o inexplicável. Muitas vezes toca nossa realidade e aquilo que é impossível aos olhos de médicos e cientistas é possível aos olhos daqueles que creem. No mundo, imagens de santas chorando, cura inexplicáveis, fenômenos que desafiam a ciência e a força dos sábios. Traz uma lição que ainda há muita coisa neste universo a ser explicada. Vamos junto ver esses 5 milagres que ao longo desse século mudou a vida de milhares de pessoas e até hoje ainda muda a vida de muita gente. Vamos com muita fé ouvir o primeiro milagre. O primeiro é o milagre do sol. Era 13 de outubro, mais de 70 mil pessoas estavam na Cova da Ilha em 1917, em Portugal. Era uma tarde de chuva, todos estavam ansiosos para o grande milagre que a Virgem havia prometido aos videntes. De repente, as nuvens se abriram e o sol começou a brilhar e aumentar a intensidade, a sua luz, mas não cegava ninguém. Emitia várias cores e de repente o sol começou a girar no próprio eixo. As pessoas aterrorizadas começaram a gritar e a pedir perdão pelos seus pecados. Até os céticos que ali estavam confirmaram a veracidade deste prodígio. A ciência tentou explicar a alucinação coletiva. O fenômeno em vista foi registrado a mais de 40 quilômetros que aconteceu. De certo que depois desse milagre, ninguém mais duvidou da aparição de Nossa Senhora de Fátima, da Virgem de Fátima. E você acredita nesse milagre? Acredita que a Virgem Maria, que Jesus, que Deus pode até mesmo fazer o sol girar? Deixe seu comentário. Eu quero saber a sua opinião. O segundo milagre é o milagre de Guadalupe. O ano era 1531. O índio Juan Diego, que estava próximo à cidade do México, era um campo e ali ele encontrou uma senhora que se identificou como a Mãe de Deus, como é a Virgem Maria. O índio, muito espantado, sem conhecer e sem entender o que estava acontecendo, escuta a senhora. Vá até o arcebispo da cidade do México e peça que ele construa uma igreja para a Mãe de Deus. O índio, sem entender, foi. Tentou falar com o arcebispo e nem foi recebido. Ele volta e encontra a senhora novamente, que diz: insista, ele vai lhe atender. O índio Juan Diego vai ao palácio episcopal e encontra o arcebispo. E ele diz: me dê uma prova que essa senhora é verdadeiramente a mãe de Jesus. Inexplicavelmente, o índio volta e a senhora diz: diga ao bispo que eu vou dar a prova a ele. Esses fatos se passaram dia 11 e 12 de dezembro de 1531. Na terça-feira, o primo de Juan Diego ficou muito adoentado e ele, muito preocupado com o seu primo, foi em busca de um padre para fazer as preces. Foi aí que Juan Diego encontra novamente esta senhora. Essa senhora que lhe diz:
fique tranquilo, que seu primo está curado, mas suba ao monte Tepeaque, lá você vai colher flores e deve levá-las ao arcebispo. Ora, o monte Tepeaque é estéril, nada crescia naquele monte. Ele encontrou rosas no lugar estéril, e mesmo sem entender, ele coloca as rosas em seu avental. A senhora arruma as rosas e ele vai até o bispo. Quando chega lá, entrega as rosas ao bispo. Há uma grande comoção, pois naquele manto que estava envolto as rosas havia uma imagem gravada, uma imagem que mais tarde seria chamada Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Até hoje, essa imagem que está no México desafia a ciência. Ela reflete na pupila do olho desta imagem da Virgem a fotografia exata do momento que o índio Juan Diego entrega as rosas ao arcebispo. Terceiro milagre, o milagre do Padre Pio. O ano era 2000, na Itália, cidade de São Giovanni Rotondo. O menino aparentemente saudável, de 7 anos. O Mateu apresentava fortes dores ao ponto que havia sido internado no hospital que o próprio Padre Pio havia fundado. Já havia alguns anos da sua morte, mas o Padre Pio sempre teve fama de santidade na Itália. O menino entrou no hospital e os médicos diagnosticaram que ele estava com meningite aguda fulminante, com o comprometimento dos rins, da coagulação do sistema nervoso. Outro dia, Mateu estava em coma e sua mãe, desesperada, se jogou na tumba do Padre Pio e rogou por ele e a pedir por um milagre. Inexplicavelmente, o menino Mateu relata que em coma sonhou com o Padre Pio. À sua direita e à sua esquerda havia 3 anjos, que o Padre Pio afirmou ao menino: não tema, você vai ser curado. Inexplicavelmente, no outro dia, os médicos do hospital, sem entender a cura do menino Mateu, procuraram uma explicação na ciência e não encontraram. E você acredita em milagres? Se você acredita, se tem algum testemunho de milagre em sua vida, deixe aqui nos comentários, para assim você ajudar mais pessoas a crescer na fé. Quarto milagre é o milagre da hóstia. Este milagre aconteceu no Juazeiro, aqui no Brasil. É lá que cada ano milhões de devotos vão em busca de curas, graças e milagres, atribuído ao Padre Cícero. O ano era 1889. O Juazeiro, um pequeno arruado, mas um fato aconteceu que escandalizou e assombrou toda a região. O Padre Cícero, na época, pároco do Juazeiro, durante a Quaresma, que é um período que antecede a Páscoa, uma das suas missas foi dada a comunhão à Beata Maria de Araújo. E eis que um fato extraordinário aconteceu. A hóstia se transforma em sangue. E é mais assombroso ainda, é o fato deste fenômeno ter acontecido 47 vezes. E a Beata fazia questão de mostrar que, da sua boca, quando ela tomava o corpo e o sangue de Jesus Cristo, a hóstia consagrada pela Igreja Católica, que havia sangue. A igreja da época se assombrou com tal fenômeno. O próprio bispo do Crato montou uma comissão para que se investigasse se o fenômeno
era real ou era mentira. Médicos de São Paulo, estudiosos, foram ao Juazeiro, que até hoje nada foi comprovado. O fato é que o Padre Cícero não é santo canonizado pela Igreja Católica, mas é o maior santo popular do Brasil. O milagre da hóstia até hoje repercute e é um milagre atual que leva milhões de pessoas até o Juazeiro. E você acredita que o Padre Cícero foi capaz de dar uma hóstia a Maria de Araújo e esta hóstia se transformar em sangue? O próprio Padre Cícero afirmava que ali estava o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse milagre até hoje repercuta e abriu-se o processo de beatificação do Padre Cícero em Roma. Mas esse é um santo que já está no coração do povo brasileiro. O quinto milagre é o milagre da Santa Irmã Dulce. O ano era 2014. O maestro José Maurício, há 14 anos, não enxergava nada. Ele tinha glaucoma hereditário. A cegueira era irreversível, a tal ponto que o maestro aprendeu a utilizar a bengala e aprendeu o braille. Mesmo na sua depressão, esse homem lembrava que sua mãe admirava muito a Irmã Dulce, como é conhecida na Bahia e em todo o Brasil e em todo o mundo, como a Santa dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Mas essa história teve um caso bem diferente. Numa noite onde o José Maurício fazia suas orações e dormia, além de todos os sofrimentos causados pela cegueira, ainda se viu diante de um caso de conjuntivite. Seus olhos ardiam muito. Foi aí que ele lembrou da Irmã Dulce e vai tateando e pega a sua imagem e a coloca sobre os olhos e faz uma prece. Ele vai dormir e, como num sonho, ele acorda e começa a ver aquela névoa nos olhos e de repente a névoa se dissipa. E esse homem que estava há 14 anos sem enxergar, pela intercessão da Santa Irmã Dulce, volta a enxergar. Esse caso, o caso José Maurício, virou tema de discussão em vários fóruns de oftalmologistas. Não existe na literatura médica nada semelhante no mundo. Santa Irmã Dulce, que em 2019 foi canonizada para a alegria de todos os brasileiros. Não tem somente este milagre atribuído a ela, mas milhares de devotos na Bahia e em todo o Brasil afirmam ter recebido cura de graças através da intercessão da Santa Irmã Dulce. Se você conhece alguém que teve milagre através da intercessão da Santa Irmã Dulce ou que já conseguiu alguma graça, deixe aqui nos comentários. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua família e nos veremos no próximo vídeo.